quero cumprimentar todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado e exaltado seja essa pessoa maravilhosa que é Jesus. Eu agradeço pela oportunidade que o Senhor dá para mim, para minha família, de mais um dia de vida e principalmente de mais um dia poder estar ouvindo a palavra de Deus, essa palavra que é o nosso norte, essa palavra que nos educa, que vem pelas mãos de Deus para nos confrontar com as nossas misérias, com as nossas fraquezas, com a nossa carnalidade, com o nosso lado animal, instintivo, o nosso lado terrível. Se deixar, a gente mata quem a gente ama. Se deixar, a gente prejudica as pessoas, a gente maltrata, a gente tem preconceito, a gente tem egoísmo, temos pensamentos e sentimentos terríveis. E por isso, no manual de instrução de Deus, essa palavra maravilhosa, ela vem com o objetivo de nos dar um caminho a ser seguido, de mostrar como devemos agir, como devemos lutar, qual é a verdadeira luta aqui na terra, porque a verdadeira luta é contra nós mesmos. Não importa a situação que estamos vivendo, não importa com quem ou o que está acontecendo, o que importa é você entender que você é um ser humano, um projeto de Deus, um projeto que tem princípio, meio e fim. E o fim com Deus é viver eternamente em um mundo maravilhoso com um corpo perfeito e glorificado. E é muito difícil a gente na carne entender isso, porque vivemos como animais, vivemos em troca de comida, de prazer, de momentos, de pensamentos pequenos, pensamentos miseráveis. Não compreendemos o quanto é importante a nossa própria vida. Dizemos às vezes que amamos as pessoas, amamos os nossos filhos. Tem gente que tem coragem de dizer que dá vida pelo filho, mas ele esquece que se ele brigar com a mãe daquele filho, né, ele está causando um problema para o filho. Todo filho deseja que os pais vivam em harmonia, que vivam até a sua morte juntos. No entanto, as pessoas falam de amor, mas não lutam para amar de verdade. Ficam amando a si mesmos, ficam vivendo para si mesmos. E a Bíblia vem mostrar para nós que nós temos um caminho a seguir. É a mesma coisa que aquela pessoa que ela tem o desejo de ser um engenheiro. Ela entra em uma faculdade e começa a trilhar um caminho ditado pela faculdade, a ler livros que a faculdade diz que ela tem que ler, fazer provas, obedecer horários, seguir uma regra, uma meta, um objetivo, para no final conseguir conquistar o direito de ser um engenheiro, de ser um advogado. Ele se transforma em uma pessoa comum que tinha um desejo, ele luta, se torna obediente ao processo e conquista no final da luta o direito de ser aquilo que ele desejou, um engenheiro, um advogado, um médico. E assim nós, para sermos seres humanos, para professarmos que amamos a Deus, que somos cristãos, para dizermos para as pessoas que amamos os nossos filhos, a nossa família, nós temos que lutar.
Nós temos que mudar o nosso pensamento, mudar a nossa maneira de interagir no mundo, a nossa maneira de olhar o mundo, a nossa maneira de reagir com o mundo. É preciso lutar enquanto houver vida, nós temos que lutar com objetivo. Deus não está procurando tolo, gente que fica só atrás de coisas espirituais. Deus está procurando pessoas que queiram realmente se converter. Converter a quê? Ao Evangelho, converter à Bíblia. O Evangelho é a Bíblia. Converter ao projeto que está escrito claramente por Deus na Bíblia, aos versículos bíblicos. É a isso que temos que converter. Não é converter a religião ou converter ao nosso achismo. Então vamos rasgar a Bíblia e jogar fora. Se é para fazer a nossa vontade, a vontade de homens, vamos rasgar a Bíblia. Se a gente admite que a Bíblia é o manual de referência do cristão, e até por isso que Jesus morreu por ela, e os discípulos também morreram, lutaram, sofreram por causa dessa palavra, por causa da Bíblia. Se a gente acha que isso tudo é mentira, então não precisa de ter Bíblia. A gente rasga, joga fora e vamos viver só da doutrina, do pensamento, do achismo do ser humano. Nós estamos lendo o livro de 2 Coríntios, capítulo 12 e o 13. Nós vamos ler o 12 e o 13 e ver o que Deus fala conosco através dessa palavra maravilhosa. Porque a nossa vida não pode ser vivida sem objetivo. Porque quando a gente quer ganhar dinheiro, quando a gente quer alcançar a fama, o poder, ou uma posição, ou um emprego, a gente faz concurso, a gente se dedica, a gente luta. E se a gente quiser realmente ter um relacionamento com Deus, nós precisamos de cumprir aquilo que o próprio Deus diz: crescer na graça e no conhecimento de Deus. Na graça de Deus é quando você busca todos os dias amar a Deus de verdade, quando você busca todos os dias fazer a vontade de Deus e não a sua vontade. No conhecimento de Deus é quando você começa a ler a Bíblia. E a Bíblia não foi feita para ser entendida, ela foi feita para ser lida. Porque Deus deixa claro que essa palavra tem poder para penetrar na nossa alma, na divisão, na medula, nas células. Por isso que as pessoas se convertem. A pessoa estava vivendo feliz, fazendo tudo quanto é tipo de coisa errada, fumando, bebendo, usando droga, traindo a esposa. Ela ouve essa palavra tem o poder para penetrar no coração, no cérebro dela, e ela consegue vencer o corpo, que o corpo é terrível, o corpo tem poder contra o espírito. E aí ela se converte, mas a conversão é a Bíblia. Não existe conversão à igreja, conversão ao homem. A conversão tem que ser a Bíblia. E Deus te chama para ler a Bíblia. Deus fala claramente: por falta de conhecimento da minha palavra, o meu povo é levado cativo. Se você não conhecer a Bíblia, sabe quem que vai passar você para trás? Sabe quem vai te enganar? Você mesmo. Você mesmo. Por quê? Porque você vai ficar no achismo. Eu acho. Na ciência não existe eu acho. Na matemática não tem eu acho. 2 mais 2 é 4 e pronto. E na palavra de Deus não tem eu acho. Os sinais, prodígios e maravilhas de Deus, que realmente são maravilhosos, as visões, as revelações, eles
eles são apenas para quebrantar o coração das pessoas que têm um coração duro, daquele que não ama Deus direito, que não sabe reconhecer que existe um Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra e de tudo quanto nela há. Ele precisa de estar sendo movido por milagres. Ele não pode amar sem interesse. Por isso que Deus nos chama à fé. O justo viverá da fé. A pessoa que realmente ela tem um objetivo para a sua vida, que ela busca construir a sua vida, que ela se esforça, ela não precisa de ver milagre. Ela vive pela fé. Ela crê e pronto. Até porque para acreditar em Deus não precisa de nada. É só você olhar à volta. É só você olhar para você mesmo. No meio de bilhões de seres que existem nesse planeta, você é o único ser que tem raciocínio lógico. Só por isso você já tinha que pular e saltitar de alegria. Mas não, você prefere acreditar na mentira do ser humano, na mentira da sociedade, que diz para você que você é feio, que diz para você que você é gordo, que diz para você que você é careca, que diz para você que você é pobre, sendo que o verdadeiro pobre é o pobre de espírito. Então, irmãos, nós temos que nos atentar para poder assumir o governo da nossa vida, e todos os dias nós temos que governar a nossa vida. Não podemos vivermos escravos desse pensamento da sociedade, que o ano que vem você será feliz. Você tem que aprender a ser feliz hoje, conforme está a sua vida, conforme o que você tem. Agora, você lutar para conquistar outras coisas, isso é outra história. Você não faz mais do que obrigação. Agora, você tem que aprender a se gloriar em Deus. A sua felicidade tem que ser a presença de Deus na sua vida. Isso é que tem que te dar felicidade. As pessoas vêm na igreja para que a igreja dê a felicidade para ela no mundo, sendo que ela tinha que vir na igreja porque na igreja está a felicidade. O que é que tem na igreja? A presença de Deus. O que é que ela tem que vir buscar na igreja? A presença de Deus. Uma vez que você está com Deus, você não precisa de mais nada. De que você precisará? De nada. Você tem Deus, o amor perfeito, o amor completo. E Deus, esse ser maravilhoso, essa pessoa maravilhosa que é Jesus, está de braços abertos, querendo ver a gente feliz, querendo nos dar o melhor, querendo nos abençoar, querendo nos levar para um mundo maravilhoso, para um projeto maravilhoso. Mas nós estamos com o pé fincado na terra, com o coração agarrado na terra, com o pensamento na terra, querendo de qualquer maneira viver a miséria que é a terra. E não somos chamados para isso. Nenhum cristão é chamado para isso. Somos chamados para viver com Deus no céu eternamente. Essa é a promessa real. Precisamos começar a acreditar nela. 2 Coríntios capítulo 12 diz a palavra do Senhor assim: em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei às visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. Eu quero falar um pouco sobre isso daqui, porque é uma coisa muito importante que o apóstolo Paulo está falando aqui. Ele foi arrebatado ao céu. Ele, porque no final, o contexto da Bíblia, você vai ver que ele está falando dele mesmo.
E assim como você vê Ezequiel, Elias, Eliseu, pessoas que tiveram contato direto com Deus, Daniel, tiveram visões espetaculares, e a visão dele foi tão poderosa que ele nem tem certeza se ele foi lá em corpo ou se ele foi em espírito. Então por isso que ele fala, eu não sei. E eu entendo um pouco disso, porque eu já fui arrebatado, eu já fui transladado, e eu não sei te contar como é que é ser transladado. Eu não sei, eu mesmo, se tivesse filmado, eu podia te mostrar, mas eu não filmei, eu mesmo não tenho, você não sabe, é tão alucinante, é tão rápido a coisa, é tão... Uma visão, por exemplo, ela é tão transcendental que a gente, como homem, você não consegue nem bem descrever, porque é muito além da nossa imaginação. Por isso que o apóstolo Paulo fala aqui, que ele ouviu palavras que ele não tem condição dele falar para a gente, entendeu? E também, como ele fala aqui, que ao homem não é lícito falar. Por quê? Por que você acha que ele falou que não é lícito? Quer dizer que ele está se colocando numa posição superior? Não. Porque muitas coisas que Deus mostra, às vezes para um servo dele, que é uma pessoa que já tem um nível espiritual mais elevado, que já está vivendo com o pensamento no projeto real de Deus, então ele pode ver essas coisas. Outras pessoas não podem, assim como Jesus falou, para vocês eu falo abertamente, para os outros eu falo por parábolas. Por quê? Porque senão as pessoas vão vir a Deus apenas por interesse, que sem ver muita coisa, a igreja está cheia de gente que só vem em busca de bênção material, todo mundo sabe disso, inclusive com promessa de que vai dar tudo que tem e vai receber 1000 vezes mais, sendo que o objetivo da igreja não é esse. O objetivo da igreja é conquistar o coração da pessoa, é fazer com que a pessoa realmente se transforme em um adorador, em um verdadeiro cristão. Então, por isso que o apóstolo Paulo fala aqui, olha, não é lícito falar, mas isso não quer dizer que essa palavra ela possa te diminuir, não, porque se você desejar ser como o apóstolo Paulo, ou como Elias, ou como Eliseu, ou como tantos homens e mulheres de Deus, é só você se esforçar, assim como você se esforça para ganhar o pão de cada dia, o dinheiro, e vai por aí afora, esforça-te, como Deus fala para Josué, esforça-te, tem bom ânimo, combata o bom combate, lute, procure acordar já querendo servir a Deus, acorde já, ajoelhe e fala, Senhor, hoje esse dia eu quero te servir, eu quero fazer a tua vontade, eu quero, Senhor, hoje começar a te amar, eu não te amo direito ainda, meu coração é duro, meu amor pelo Senhor é muito pequeno, a minha fé praticamente não existe, mas hoje, Senhor, eu quero te amar, hoje eu quero ter fé, eu quero que o Senhor ande comigo, eu quero, Senhor, sentir a presença do Senhor hoje. Quando você começar a fazer isso, você pode ter certeza, irmão, quando você dá meio passo em direção de Deus, Deus dá 10 passos em sua direção, porque Deus não fica devendo nada para ninguém. Deus é Pai. E sabe o que Deus fala? Se o homem que é ruim, que é egoísta, que tem um coração duro, um filho pede um pão e não dá uma pedra, quanto mais eu. Será que você entende? O amor do homem é miserável, é fraco. O amor de Deus é perfeito, é um amor incompreensível. Então você tem que aprender isso, que Deus é contigo, que Deus quer te ajudar. Deus não te dá uma Bíblia para você sofrer, Deus não te dá uma Bíblia para você viver apenas aqui na terra e acabou. Deus te dá uma Bíblia para que você se transforme em um ser humano, para que você se transforme em uma pessoa preparada para receber o reino de Deus. Por isso que Jesus fala, a vós é chegado o reino de Deus. Aqui também fala sobre o terceiro céu. Muitas pessoas ficam preocupadas com essa questão, né? Eu acho que quem ama Deus mesmo não está preocupado com essas coisas, não fica preocupado com essas coisas não, mas tudo bem.
Quando fala terceiro céu, nós temos o céu aqui que encobre a nossa cabeça, nós temos o céu infinito onde estão as estrelas, e nós temos o céu onde Deus mora. Por isso que ele fala o paraíso. Paraíso, você imagina um lugar perfeito, onde Deus vive no céu. Aqui é o terceiro céu. Foi lá que ele foi lá que o apóstolo João, se você ver o livro de Apocalipse, você vai ver que o apóstolo João também foi lá, também não sei se foi em corpo, se foi em espírito, assim como o apóstolo Paulo diz, mas você vê as visões que ele teve e o que ele descreveu, o que ele viu lá no céu. Versículo 5: de alguém assim me gloriarei eu, de alguém assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque, se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas deixo isto para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. Irmãos, o apóstolo Paulo fala uma palavra maravilhosa. Eu sempre falo isso para as pessoas. Tem muitas pessoas que às vezes ficam até chateadas comigo. A pessoa está numa dificuldade, porque quando alguém está com muita dificuldade, aí eles lembram dos pastores, lembram de Deus, lembram da igreja, e correm atrás de socorro, lembram de Deus. E eu sempre digo, irmão, aproveita esse momento de dificuldade que você está nele, para você ter um encontro com Deus. Não é só pedir para Deus consertar o problema, não, porque não adianta. Tem gente que Deus tira da cadeia, faz um milagre enorme da vida dele. Tem gente que Deus tira da cadeira de roda. Tem gente que Deus cura de lepra em uma época onde não há cura, e não adianta nada. O que adianta você passar por uma dificuldade tremenda, de sofrimento, você, as pessoas que te amam, que você ama, e no final você apenas é curado daquele problema, mas está caminhando para a velhice e para a morte, que vai gerar problema, e não evoluiu nada, não mudou nada. O que adianta? Não adianta nada. Mas o apóstolo Paulo, o que ele fala aqui? Ele se gloriava na fraqueza dele, porque quando ele passava pelas perseguições, pelos sofrimentos, muita gente pode falar, puxa vida, mas o apóstolo Paulo andava com Deus, Deus andava com ele, tinha o poder de curar as pessoas. Você vê o exemplo de Elias, de Eliseu, por exemplo. Eliseu faz a multiplicação de pães, Eliseu ressuscita pessoas, Eliseu abre o Rio Jordão, e tantos milagres que Eliseu fez, e Eliseu morreu doente. Você pode falar assim, mas puxa vida, por que Deus não foi lá e ajudou ele? Porque aquela doença, muitas vezes, é para a glória de Deus, é para o bem da pessoa, trabalha a fraqueza. Na sua fraqueza, você tem que aprender que esse é o momento ideal para você ter um encontro com Deus, porque quando está tudo bem também, você não quer nada com Deus, você sabe disso. Se tiver 100%, você coloca Deus num cantinho. Mas quando a coisa fica ruim para o seu lado, você aproveita, rasga o coração, clame, chore aos pés do Senhor, aí você verá a glória de Deus. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. Olha só, aqui está mostrando, por exemplo, o apóstolo Paulo, ele viu tantas coisas maravilhosas, aonde ele chegava, o poder de Deus era tão grande em cima dele, que muitas pessoas até achavam que ele era um Deus, entendeu? E ele tinha que falar, olha, eu não sou nada, tudo que está acontecendo aqui é por causa de Jesus, o poder não está em mim, entendeu? Você tem que adorar Jesus, não é Paulo, não é Pedro, não é Paulo, E ele diz que
muitas pessoas hoje, muitos pastores hoje, muitas pessoas hoje, até que nem são pastores, muitos espíritas, macumbeiros, pessoas de religiões falsas, que manifestam sinais, prodígios e maravilhas, porque não só o servo de Deus tem poder para manifestar através da sua vida sinais, prodígios e maravilhas, mas nós sabemos também, a Bíblia deixa claro, que pessoas que servem a demônios também têm poder para manifestar sinais, prodígios e maravilhas, não é? Só que, infelizmente, o poder deles não traz bem, apenas uma manifestação para conquistar o coração do fiel incauto, entendeu? Eles usam as ferramentas espirituais para conquistar aquele que não tem a sua vida firmada na Bíblia Sagrada. Por isso que é importante você estar firme na palavra, porque aí ninguém te engana com sinal, falsa profecia, não é? Muito bem. E disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Como diz lá no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 13, né? Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Então aqui o apóstolo Paulo, ele diz, olha, ele orou 3 vezes, parecia que a oração dele não estava funcionando, né? Mas não, às vezes com a gente tem que ser assim mesmo. Você tem que de vez em quando passar pelo deserto, passar pelo vale, passar pela água, passar pelo fogo, mesmo sendo um servo de Deus, mesmo Deus estando com você e você estando com Deus. E Deus fala para ele que a minha graça te basta. Ou seja, não tem nada mais precioso, não tem nada mais importante do que a presença de Deus. Deus está com você, a graça de Deus. E o que é que Deus fala? Porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Entenderam, irmãos? Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando eu estou fraco, então estou forte. Como diz lá no livro de Efésios capítulo 6, versículo 10, né? No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Entendeu? Por quê? Porque quando você... Isso é uma coisa que acontece muito com a gente recebe uma crítica, principalmente na família. Nós não conseguimos dialogar em família. A gente vai conversar, começa a discussão, começa a briga, começa a desavença, não há um respeito pelo diálogo, o direito de cada um pensar como que é, e as pessoas, porque pensam diferente, acham que não precisam de dialogar, mas ninguém vive sem diálogo, ninguém pode viver no mesmo ambiente sem diálogo. E o que acontece? Muitas vezes a gente não sabe receber injúria, não sabe receber perseguição, não sabe receber o não sabe compreender o gosto do outro, não tem humildade, e somos chamados para ser humildes. Imagina, Jesus lavou o pé dos discípulos. Por quê? Eu duvido um pastor aí hoje, famoso aí, querer lavar o pé de fiel, não lava, entendeu? Se Jesus lavou o pé dos discípulos, se humilhou, deixou ser esbofeteado, deixou ser maltratado, humilhado, para quê? Para mostrar para nós que nós temos que aprender a sermos humildes, porque quando aquilo que é incorruptível tomar lugar daquilo que é corruptível, quando você tiver um corpo imortal, indestrutível, e tiver o poder de Deus com você, que é isso que está preparado para nós,
você não pode ter os sentimentos que você tem hoje aqui na terra, porque você pode depois querer aceitar o mal na sua vida, assim como aconteceu com 30% dos anjos no céu, que sentiram prazer pelo mal, deixaram o mal vencer o bem. E nós somos chamados hoje para ter tanta personalidade ao ponto de não importar a situação, não importar o motivo, não importar o problema, não importar o prêmio, nós só aceitamos o bem, nós rejeitamos o mal, e todos nós sabemos o que é mal e o que é bem. Versículo 11: fui nécio em gloriar-me, vós me constrangestes. Eu devia ter sido louvado por vós, visto que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos, ainda que nada sou. Os sinais do meu apostolado foram manifestados entre vós com toda a paciência, por sinais, prodígios e maravilhas. Pois em que tendes vós sido inferiores às outras igrejas, a não ser que eu mesmo vos não fui pesado? Perdoai-me este agravo. Eis que estou pronto para pela terceira vez vir ter convosco, e não vos serei pesado, pois que não busco o que é vosso, mas sim a vós, porque não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Olha que exemplo maravilhoso que o apóstolo Paulo fazia. Ele não tinha preocupação com o que você tinha, a preocupação dele era com você. E é assim que o cristão tem que ser. Ele, quando olha para uma pessoa, ele vê um irmão, uma irmã, uma pessoa que não importa a situação que ela está, mas ele olha para aquela pessoa desejando converter aquela pessoa, desejando a salvação daquela pessoa. E mesmo que não seja de imediato, sempre a palavra que a gente leva é uma semente, que pode demorar, mas a gente sempre tem a esperança que ela floresça no coração, na mente daquela pessoa. Eu de muito boa vontade gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que, amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Então ele não importava o que ele passava para poder salvar as pessoas, mesmo que as pessoas não gostassem dele. Nós temos que aprender isso também. Muitas vezes deixamos de pregar para as pessoas, principalmente parentes, entendeu? Porque a pessoa tem um outro credo da religião, você vai falar, ela não aceita, mas você não pode desistir da pessoa. Sempre tem que estar desejando que ela se converta. Mesmo assim, eu não vos fui pesado, mas, sendo astuto, vos tomei com dolo. Porventura aproveitei-me de vós por algum daqueles que vos enviei? Roguei a Tito e enviei com ele um irmão. Porventura Tito se aproveitou de vós? Não andamos porventura no mesmo espírito, sobre as mesmas pisadas? Cuidais que ainda nos desculpamos convosco? Falamos em Cristo perante Deus, e tudo isso, ó amados, para a vossa edificação, porque receio que quando chegar, não vos ache como eu quereria, e eu seja achado de vós como não quereríeis, que de alguma maneira haja pendências, invejas, iras, porfias, menosprezos, mexericos, orgulhos, tumultos, que, quando for outra vez, o meu Deus me humilhe para convosco e chore por muitos daqueles que dantes pecaram e não se arrependeram da imundícia e fornicação e desonestidade que cometeram. Veja bem, aqui o apóstolo Paulo, ele sabia que havia muitas pessoas naquela igreja que estavam cometendo uma série de pecados, mas ele diz que ele
estava escrevendo para exortar eles, para edificar eles, e se eles achavam que a escrita era dura, que as pessoas não querem orientação, não querem exortação, ele falou que podia ser que ele pessoalmente ia ser pior ainda, não é? Mas que ele ia se humilhar e ia chorar por ver. E é claro que a gente que ama a Deus realmente fica triste quando vê as pessoas se afastando de Deus, as pessoas deixando o pecado voltar na sua vida, né? Voltando ao cativeiro, porque todo o pecado, toda a falta de Deus, ela escraviza. Capítulo 13. É esta a terceira vez em que vou ter convosco. Por boca de 2 ou 3 testemunhas será confirmada toda a palavra. O apóstolo Paulo aqui está citando a lei que havia lá no livro de Números, capítulo 35, versículo 30, lá em Deuteronômio, capítulo 17, versículo 6, que falava para você acusar uma pessoa na igreja, você tinha que ter 2 ou 3 testemunhas. Com uma testemunha só você não podia acusar a pessoa. Já anteriormente o disse, e segunda vez o digo, como quando estava presente, mas agora estando ausente, o escrevo aos que antes pecaram e a todos os mais que, se outra vez for, não lhes perdoarei. Olha, o apóstolo Paulo que já estava irritado com essas pessoas. E olha, veja bem, quando ele falava assim, olha, eu não vos perdoarei, isso é uma coisa séria. Porque Jesus falou, olha, tudo aquilo que você, a pessoa que você perdoar será perdoada, a pessoa que você condenar será condenada. A palavra de um servo de Deus, ela tem muito poder. E ele aqui já estava dando várias oportunidades para essas pessoas, e muita gente relatando para ele que essas pessoas continuavam insistindo em pecar, e muitas vezes em manchar a igreja, porque às vezes estão no altar, né? Visto que buscais uma prova de Cristo que fala em mim, o qual não é fraco para convosco, antes é poderoso entre vós, porque ainda que foi crucificado por fraqueza, vive contudo pelo poder de Deus, porque nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele pelo poder de Deus em vós. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos. Ou não sabeis, quanto a vós mesmos, que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados? Olha só, o apóstolo Paulo, ele está deixando claro uma das coisas mais importantes da vida do cristão, porque a maioria do crente, ele só está preocupado em examinar os outros. Ele já acorda examinando os outros, julgando, condenando, botando defeito nos outros. Na igreja, então, é um desespero. A pessoa entra e já está julgando pela roupa, pelo cabelo, e vai por aí afora. Mas a Bíblia diz, examine esse homem a si mesmo. O apóstolo Paulo deixa claro aqui, examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. A sua obrigação é cuidar da sua própria vida. Mal você consegue fazer a vontade de Deus. Então, isso aqui é uma exortação para nós. E o apóstolo Paulo diz claramente assim: você não sabe que Jesus vive em você? Você não está sabendo que Jesus vive em você? Por quê? Porque Jesus é o Espírito da verdade. E a Bíblia diz que o Espírito de Deus habita em nós. Se não é que já estáis reprovados. Versículo 6: mas espero que entendereis que nós não somos reprovados. Ora, eu rogo a Deus que não façais mal algum,
não para que sejamos achados aprovados, mas para que vós façais o bem, embora nós sejamos como reprovados. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Esse versículo aqui acaba com toda falsa religião, com todo falso pastor, com toda religião mentirosa. Por quê? Porque quanto o que está escrito na Bíblia, ninguém pode. Nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. O que é a verdade? A verdade é o que está escrito na Bíblia. Como Jesus disse, a minha palavra é verdade. É o que está escrito no livro de João. Não existe verdade na boca do homem, no pensamento do homem, na doutrina do homem. Existe verdade nas palavras escritas na Bíblia por Deus. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Porque nos regozijamos de estar fracos, quando vós estáis fortes. E o que desejamos é a vossa perfeição. Ou seja, o apóstolo Paulo, o que ele queria, não importava a situação que ele estava passando, é que você, fiel, alcançasse a perfeição. Portanto, eu escrevo essas coisas estando ausente, para que, estando presente, não use de rigor, segundo o poder que o Senhor me deu para a edificação e não para a destruição. Quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos, sede perfeitos, sede consolados, sede de um mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz será convosco. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo, com um beijo santo, um beijo no rosto, um beijo na testa, um beijo com respeito. Todos os santos vos saúdam. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Aqui o apóstolo Paulo fala uma coisa muito importante: todos sejam de um mesmo parecer. Então, não era para ter 300 igrejas evangélicas, cada uma com uma doutrina inventada. Todas tinham que seguir o que está escrito na Bíblia. Não diz que é a igreja evangélica? O que é a igreja evangélica? Deveria ser a igreja que segue o evangelho. O que é o evangelho? O evangelho é a Bíblia. Então era para todo mundo pregar a mesma coisa, todo mundo seguir a mesma coisa. Aí um inventa que mulher só pode sentar de um lado, homem só do outro. Na rua pode andar junto, em casa pode ficar junto, mas na igreja tem que sentar mulher separada de homem. Aí inventa que mulher não pode cortar cabelo e vai para aí fora, vai inventando coisa, entendeu? Coisa que a Bíblia não diz. Vão acrescentando a palavra de Deus. Doutrinas de homens. E o mais importante, eles não estão preocupados, que é pregar a verdade, segundo o que está escrito na Bíblia, e desejar que o maior pecador que entra na igreja se converta. É isso que é a nossa obrigação. Não é a obrigação de estar vivendo como delegado, como juiz, mandando na vida dos outros e olhando a vida dos outros. Amém?